Olá, hoje vamos falar sobre o Flash, uma framework incrível para aplicações multiplataformas com Python. Se você quer desenvolver aplicações para desktop, web ou dispositivo móveis usando apenas Python, este tutorial é para você. Vamos aprender a instalar o Flash, explorar conceitos básicos e avançados, incluindo widgets essenciais e criar uma aplicação funcional passo a passo. Usaremos analogia simples para facilitar a compreensão. Bom, primeiramente, o que é o Flash? O Flash é uma framework inspirada no Flutter, mas voltado para Python. Ele permite criar interface de usuário usando widgets como botões, campo de texto, tabelas e muito mais. Quais são os benefícios do Flash Python? Sem necessidade de aprender linguagens adicionais como o Dart, o Flash você usa apenas Python para criar aplicações multiplataforma. Onde usar o Flash? Você pode usar o Flash para aplicações desktop, web e móveis. Exemplo, você pode criar sistema de gerenciamento, dashboard ou até apps personalizadas. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é instalar o Flash na sua máquina. Caso você não tenha o Python, eu sugiro que você baixe o Python, mas eu não vou tratar como baixar o Python em si, e sim como instalar o Flash. Então, no seu terminal, seja do VS Code ou seja no seu Python lá, você vai dar um pip install Flash. Ele vai instalar e aí quando terminar a instalação, você pode fazer um teste da seguinte forma: dá um import Flash para poder importar e logo embaixo você vai colocar print, entre aspas, Flash instalado com sucesso. Se após executar o código não exibir nenhuma mensagem de erro, significa que o Flash foi instalado corretamente. Aqui vamos explorar conceitos básicos de Flash. Vamos explorar os widgets. O primeiro widget que a gente vai explorar é o container. Imagina comigo que o container é como uma caixa onde você pode colocar outros elementos. Ele define espaço, cor e organização visual. Exemplo de código. Vamos olhar aqui agora esse código. A gente criou uma variável caixa, para facilitar nosso entendimento, e ele vai receber o parâmetro container. Dentro desse container, igual eu disse em cima, ele pode receber outros elementos. E eu coloquei dentro desse container um elemento chamado texto, que é o text. E eu passei para ele, sou uma caixa, apenas para identificar o que a gente está fazendo. E aí, dentro dessa caixa, eu passei uma largura, uma altura e uma cor para ela. Seria o width, o height, não sei falar inglês, me perdoem, e o beige color. E a gente passou como blue. O beige color a gente pode passar tanto como o nome da cor ou também como um hexadecimal. Border radius, que é para poder arredondar as bordas do nosso container. Os parâmetros importantes que a gente vai usar são exatamente esses que eu falei, que é a largura, a altura, a cor e o arredondamento das bordas. Colunas e linhas. Pense na coluna como uma prateleira vertical, onde você empilha itens de cima para baixo. Pense na linha como uma prateleira horizontal, onde você organiza itens lado a lado. Exemplo com colunas e linhas. Aqui eu tenho uma variável coluna que recebe um ft.column, que é a coluna. Dentro dessa coluna a gente pode receber uma lista de itens. No caso aqui eu coloquei 3 itens iguais. São 3 textos, onde o primeiro texto recebe item 1, o segundo texto recebe item 2 e o terceiro texto item 3. Mas, além desse texto, você pode colocar outras informações além de texto, como por exemplo o container, por exemplo como stack, como uma linha ou outra própria coluna. Você pode colocar qualquer widget ali dentro dessa coluna. E a linha é a mesma coisa da coluna, só que horizontal. Em vez de empilhar de cima para baixo, você pode empilhar da esquerda para a direita, de forma horizontal. Os parâmetros importantes são space, que é você dar um espaçamento entre eles, e o alignment, que é para você falar em qual posição vai começar a sua coluna ou a sua linha. Stack. Imagina o stack como uma pilha de cartas, onde os elementos são sobrepostos. Exemplo, aqui eu tenho uma pilha, que recebe um ft.stack. Dentro dessa pilha a gente pode receber uma lista de coisas. Eu coloquei 3 containers de cores diferentes e tamanhos diferentes para você identificar melhor. Mas pode ser qualquer outro widget, além de container. Pode ser uma coluna, pode ser um próprio stack, uma linha, um texto ou qualquer outra coisa. Mas colocamos apenas isso aqui como exemplo. Então, essa lista você pode fazer como se fosse um deck. Você vai colocando um por cima do outro. O primeiro parâmetro vai estar embaixo, o segundo vai estar por cima e o terceiro vai estar por cima do segundo e do terceiro. E é assim que funciona um stack. Você vai estacando as coisas em cima do outro. E os parâmetros importantes desse widget é o element, que é o elemento, e o fit, ok? Texto. Imagina o texto como uma forma de mostrar informações na tela. Exemplo, aqui eu tenho um texto onde ele recebe um ft.text e ele tem um valor que é o Olá Mundo, que é o que ele vai ser mostrado ali. Além disso, a gente tem o size, que é o tamanho do texto, a gente tem o color, que é a cor do texto, perfeito? O texto é um parâmetro muito fácil, um widget muito fácil de se usar, e os parâmetros importantes do texto são o size, o color e o height, tá? O height é como se fosse você colocar ele mais negrito ou menos negrito, isso vai depender de como você vai informar ao Flash.
campo de texto. Pensa no text field como uma caixinha onde o usuário pode digitar algo. Exemplo, aqui a gente tem um campo onde ele recebe um ft.textfield e ele tem um label que é digite algo aqui. Esse label é para identificar o que o usuário deve fazer nesse campo que a gente criou. E além disso, quando você clicar nele, ele vai aparecer ali em cima, digite algo aqui, com uma forma mais visual ali também para o usuário. Mas os parâmetros importantes são label, que eu acabei de explicar, o hint text, que é para poder mostrar também na tela para o usuário o que ele deve fazer, porém não fica ali em cima como label. E também o multiline, que permite você colocar várias linhas, como por exemplo, escrever algo e dar um enter. A gente vai ver isso melhor um pouquinho mais para frente. Botões. Imagina o Elevate Button como um botão que o usuário pode clicar para executar uma ação. Ignore por enquanto essa função de clique. Vamos apenas focar na variável botão, que recebe um Elevate Button e ele tem um valor, um texto, que é o clique aqui, que é para o usuário entender o que ele deve fazer com aquele botão. E além disso, a gente tem um disparo de ação, seria o onClick. O onClick, ele vai sugerir que após clicar você deve fazer algo. E aí eu passei a função clique. E aí na função clique eu passei o seguinte: adicione na tela um texto, você clicou. Os parâmetros importantes para o Elevate Button é o text e o onClick. Agora vamos criar algo mais complexo. Vamos criar uma aplicação completa. Combine todos os elementos acima para criar um pequeno formulário interativo. Vamos novamente ignorar o def enviar e vamos focar apenas na variável e no page add. Eu criei 3 variáveis. Nome, que ele vai ter um campo, lembra? Campo text field, onde ele recebe o parâmetro label, que vai ser o seu nome, ou seja, estou falando para a pessoa, digite seu nome nesse campo. E logo abaixo eu criei uma outra variável chamada comentário, fiz a mesma coisa de cima e falei, ó, aqui você vai digitar o seu comentário e eu deixei o multiline como true, para a pessoa poder dar um enter, escrever melhor o que ela quer passar. E além disso, eu criei uma variável chamada botão, em que ele vai ter um texto chamado enviar e vai ter um disparo de ação enviar. Após eu clicar no botão enviar, vai chamar a função onClick e vai chamar a função enviar. A função enviar, o que ela faz? Ela adiciona na tela para mim um texto formatado, onde tem o nome, 2 pontos, a gente passa o nome.value. E o que seria esse nome.value? Seria o valor atribuído dentro desse nome, ou seja, a pessoa digitou um valor nesse campo e quando ela clicou no botão, esse valor foi salvo na interface. Vou pego esse valor e coloco ali no texto formatado. Dou um Ctrl/N para poder quebrar a linha e boto embaixo o comentário da pessoa também, .value. É a mesma coisa do nome. Você vai pegar o valor daquele campo que a pessoa digitou. No page add, a gente tem algo muito interessante também. A gente tem uma coluna que recebe uma lista de coisas. A primeira lista que ela vai receber seria um ft.text, que é um texto. E eu coloquei o nome desse texto como formulário, ou seja, o valor desse texto é formulário. E o tamanho dele é size. Além disso, a gente adicionou na coluna também um nome, um comentário e um botão. E ao executar isso, a gente vai ter isso daqui. Aqui eu coloco o meu nome, aqui eu coloco um comentário legal. E quando eu clicar em enviar, ele vai mostrar na tela para mim aqui os valores que eu digitei nesses campos. Resumo. Aprendemos hoje como usar os principais widgets do Flash e criamos um formulário interativo simples. Espero que vocês tenham compreendido, ou se ficou alguma dúvida, você pode comentar aí embaixo para eu estar te ajudando. E eu quero te fazer um convite. Aí embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link de um curso que é o Flash 360, onde você vai aprender desde o básico ao avançado sobre a ferramenta Flash e você vai aprender bastante sobre Python também, porque o conhecimento vai agregando o outro. Se você quer realmente aprender Flash ou Python, eu recomendo muito esse curso para que você possa sair desde o básico, desde o zero até o avançado. Você vai aprender como eu aprendi para poder fazer os seus aplicativos, tanto desktop, tanto web, tanto mobile. Fica o convite e para finalizar, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal. Você pode também estar acessando outros vídeos do nosso canal para você ter um conhecimento maior que pode te ajudar a construir algo que você está precisando no momento. Valeu e até a próxima.